Espero que todos estejam bem. Essa nossa aula acabou saindo um pouco mais tarde, bem mais tarde do que deveria ter saído, né? Por motivos de força maior, mas antes tarde do que mais tarde, ok? Então, vamos lá. Mais uma aula em tópicos atuais em imunologia e sanidade de peixes. Hoje a gente vai falar um pouco sobre doenças de peixes, ok? Então a gente vai fazer uma introdução, a gente vai discutir, eu vou apresentar para vocês as principais enfermidades bacterianas, parasitárias, a principal enfermidade viral preocupante no Brasil e vou apresentar alguns métodos profiláticos que são utilizados na aquicultura, ok? A aquicultura, como eu tenho falado para vocês repetidamente, ela tem apresentado grandes incrementos anuais, ok? Tem atingido 6% de incremento anual contra 0,1% da pesca, ok? Então, para continuar crescendo e para conseguir atender a demanda crescente oriunda advinda do aumento populacional, nós temos duas alternativas, né? Então, ou a utilização de novas áreas ou o aumento da produtividade, que é aumentar o número de peixes produzidos utilizando a mesma área, né? A mesma unidade de área. A primeira, a gente já sabe que vai gerar impactos ambientais que não são desejáveis, ok? Porque a gente vai ter que começar a produzir peixe em áreas que antes não eram utilizadas para produzir peixes ou que antes tinham mata nativa. Né? E isso, consequentemente, vai encontrar alguns entraves legais e políticos, apesar de, no momento, esses entraves estarem caindo. Né? Então, nós não sabemos como que essas alterações nas leis ambientais vão interagir, né? Vão influenciar sobre o crescimento da piscicultura no país no momento. Né? A gente está num período de pandemia, né? Então tem muita coisa que está na geladeira, né? Tem muitas ideias que a gente vai ter que a gente está tendo que colocar na geladeira por enquanto, para mais para frente a gente conseguir saber os efeitos reais. Já o aumento da produtividade, a gente tem outros problemas, né? E a gente vai ter o quê? Principalmente o aparecimento de surtos de doenças, né? Uma maior frequência e uma maior intensidade dos surtos de doenças. Lembra que a gente falou por quê, né? Que, na verdade, o ambiente de criação ele resulta em muito estresse, né? Ele imprime estresse sobre o animal. Então, aquele balanço, aquele equilíbrio entre saúde e doença ali, bem-estar e mal-estar, né? Um bom bem-estar e um baixo bem-estar do animal, começa a pender para um baixo bem-estar e aí as doenças começam a aparecer. E a gente encontra mortalidade de até 50% numa larvicultura, né? E na engorda nós vemos de 5 a 30%. Óbvio que quando vai chegando a 30% já vai preocupando muito o piscicultor, mas aqui no Brasil ainda, né, a taxa de mortalidade, principalmente em piscicultura pequena, é muito alta. E aí, como disse, né, esse daqui é um quadrinho resumindo os efeitos do estresse, os efeitos deletérios do estresse sobre o sistema imune do peixe. Então, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, aconselho vocês a voltarem na aula anterior. E eu coloquei esse quadrinho aqui só para lembrar que, com a maior demanda, né, os produtores vão querer produzir mais para ganhar mais. Ok? Isso é natural de qualquer atividade econômica. E só que daí eles vão esbarrar justamente, né, na intensificação dos processos de criação, que vai aumentar o estresse e aí vai levar o peixe à imunossupressão e ao aparecimento de doenças. Como fatores estressantes, a gente já tinha falado, tinha dado exemplos de má qualidade de água, oscilações de temperatura, alta densidade de estocagem, manejo errado, seja um manejo muito intenso ou fora de um período ideal, má nutrição. E também a gente tem que sempre levar em conta características intrínsecas da espécie que está sendo cultivada. Não adianta a gente achar que
por ter uma piscicultura, a gente vai conseguir criar qualquer espécie. A gente não pode dizer isso para o produtor, né? Isso tem que ser levado em consideração. Como pensando agora como técnicos, né, nós temos que orientar os produtores para poderem produzir o que eles podem produzir, né, para eles investirem no que é mais facilmente encaixável no sistema de produção que ele tem. Então, as principais enfermidades que nós vamos encontrar na piscicultura. Nós temos o primeiro grupo, né, que é o grupo dos parasitas. E nele a gente consegue dividir em 2 subgrupos de parasitas, né? Os ectoparasitas, que são os parasitas que ficam na parte externa do peixe, e os endoparasitas, né? Os ectoparasitas são os que causam a maior perda econômica, né? Eles têm o maior impacto econômico sobre a piscicultura. Em contrapartida, as endoparasitoses, muitas vezes elas são consideradas zoonóticas. Então, apesar dela não causar mortalidade, né, ela é uma ameaça à saúde pública. Okay? E como que a gente faz o diagnóstico dessas doenças, né, dessas parasitoses? Né? Através do raspado de muco e brânquias. Como que a gente faz esse raspado? A gente vai simplesmente pegar, sabe a lâmina histológica? A gente vai pegar o peixe, vai raspar uma quantidade de muco, né, da superfície do peixe que você considere representativo, né, vai colocar uma lamínula, outra lâmina em cima e vai olhar no microscópio. Né? Geralmente você põe uma gotinha de água ali, que é para acertar a densidade óptica ali do material, né, para você conseguir observar melhor no microscópio. Ok? Mas você pode fazer isso tanto do epitélio do peixe quanto da brânquia. Né? Na brânquia, às vezes até você pode pegar só o muco, né? Passando bem devagarzinho a lâmina de vidro, ou você pode simplesmente pegar e cortar um pedacinho ali, né, com a própria lâmina, né, e colocar uma lamelinha branquial ali na sua lâmina para poder observar parasitas que estão aderidos à brânquia. Né? A necropsia também é um método em que você vai fazer a análise externa do peixe, vai abrir o peixe para ver como que está os órgãos internos também, né? Vai tentar achar presença de anormalidades patológicas ou presença de achados patológicos ou mesmo a presença do próprio parasita ali dentro, né? E também exames histopatológicos, que nada mais é do que coletar um fragmento de órgão do tecido, né, e submeter a processos histológicos. Então, o parasita eu acho que mais famoso, né, para a piscicultura, até porque ele ataca muito aquarista também, né, é o Ictiophthirius multifilus. Ele é um protozoário ciliado que, quando ele está na forma adulta dele, ele apresenta esse núcleo em forma de C. Vocês estão vendo aqui? E ele também é conhecido como... a ictiophthiriose é conhecida como a doença dos pontos brancos, né? E a presença desse parasito, aqui está um raspado de muco para vocês verem, e aqui está um peixe com a quantidade alta perdão, o telefone tocou aqui. A presença alta de pontos brancos no epitélio do peixe. E o ectoparasita, ele tem... Vocês vão ver que eles têm quase todos a mesma ação. Né? O que eles vão fazer? Eles vão abrir portas, né, para infecções oportunistas, geralmente bacterianas. O ictio, por exemplo, aqui esse protozoário, o Ictiophthirius multifilus, ele através dos cílios e de algumas substâncias, ele lesa a pele do peixe, ok? E começa a causar uma inflamação ali. Ele se alimenta das células que ele causa lesão e ainda a forma infectante dele, ela começa a se proliferar abaixo do epitélio. Aqui a gente vê outro
outro peixe com bastante íctio, né? Se vocês fizerem um raspado, vocês vão ver isso daqui no microscópio. Eu não me lembro se isso daqui é um raspado de brânquia ou muco. E aqui a gente pode ver o íctio debaixo do tegumento, né, dentro, né, na verdade, da pele, né, e depois, com a saída dele, fica essa abertura. Então ele causou um processo inflamatório e ainda abriu uma barreira, um caminho físico ali mesmo para a entrada de patógenos, né? Além de causar estresse no peixe, porque ele causa prurido, né? Ele vai causar coceira e o peixe vai ficar estressado e vai ficar se coçando. Outro parasita também que é bastante encontrado em piscicultura são as tricodinas, né? Os tricodinídeos, que eles também são protozoários e a marca registrada deles são esses dentículos, né? Que ficam dispostos no formato de coroa. Né? Então, quando você fizer a lâmina ali, o raspado, vocês vão ver a presença desses dentículos aqui. Só que esses dentículos eles servem mais como entre aspas, um esqueleto, né, para a célula se manter nesse formato aqui, ó. Tá vendo? Parece um chapéu, né? E através dos cílios é que eles promovem a abrasão das células epiteliais e podem gerar uma superprodução de muco. Aqui tem alguns exemplos de tratamento, mas a gente vai chegar, eu estou só citando, né? E vocês podem ver tanto para íctio quanto para tricodinas são utilizados desinfetantes, né? E também é muito utilizado o sal, né? Como eu sou zootecnista, eu não tenho permissão para passar tratamento, né? Nem para tratar, então a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, ok? Eu estou só deixando aqui para, caso algum de vocês se interessem, né, vocês podem correr atrás por si só, ok? E aqui nós temos mais sinais clínicos de tricodiníase, né, como corrosão de nadadeira. Aqui vocês podem ver que em casos muito extremos vai ter tanta tricodina que a pessoa que está avaliando externamente pode até pensar que é íctio, né, que é a doença dos pontos brancos. Aqui nós vemos a corrosão branquial, né, e até mesmo a necrose branquial. Ok? Aqui, na verdade, tinha bastante acúmulo de matéria orgânica. Então, uma coisa que vocês vão encontrar sempre é que altos índices parasitários estão altissimamente correlacionados com altos níveis de matéria orgânica na água. Né? As formas não infectantes dos parasitas, eles parecem precisar de matéria orgânica para se proliferar, para crescer. Né? Então, uma água rica em matéria orgânica vai ser rica em parasita também. E aí, quando vier alguma interferência do estresse, né, vocês vão encontrar esse efeito aqui. Vocês vão encontrar o aparecimento de parasitose. Outro parasita que é bastante encontrado em pisciculturas é o Epistelis, né, que causa epistilise. E um problema dele é que, apesar dele causar pouquíssimo dano diretamente ao peixe, ele é responsável por causar a Red Sore Disease, que é a doença da coceira vermelha. Né? Por quê? Porque ele tem uma associação bem forte com aeromonas, né? Bactérias do gênero aeromonas. E aí, como o Epistelis vai estar fixado na pele do peixe, aqui foi um artigo que a gente publicou de Epistelis em tilápia, né? E a gente, vocês, aqui eu não tenho uma foto legal aqui do ramo de tulipas que é chamado, né, a aglomeração de Epistelis. Mas ele começa a formar como se fosse uma
um algodãozinho ali, que inclusive muita gente confunde com fungo, né, sobre a pele do peixe, e esse algodãozinho começa a acumular bactéria, principalmente do gênero Aeromonas. Então, quando o peixe ele se encontra estressado, a Aeromonas vai lá e ataca, né? Que a Aeromonas a gente vai ver que é uma das principais bactérias causadoras de doenças em peixes. Né? Outro parasita bem frequente nas pisciculturas, apesar de ser menos frequente que o íctio, né, é o psinodínio, que ele ataca principalmente as brânquias, apesar de ser bastante encontrado no muco também, né? E muita gente, quando vai fazer o raspado, confunde ele com o íctio, né? Que também é um protozoário, só que ele não é móvel como o íctio, né? O íctio, quando vocês olharem no raspado, vocês vão ver ele se movimentando e é como se tivesse uma nuvem de pássaros dentro dele, sabe? Aquela movimentação de cardume de peixes, né? Vai ter milhares de grânulos dentro deles se movimentando em conjunto. Já o psinodínio, ele é estático. Então você vai ver um protozoário com um núcleo aqui que não vai ter o formato de C e com os grânulos estáticos, né? Vocês não vão ver movimentação. E um exemplo que eu já dei bastante para vocês como os ectoparasitas eles influenciam na brânquia, né? Esse daqui é uma foto, essa aqui é uma foto de dois peixes, né? Um não parasitado, e aqui vocês podem ver as lamelas branquiais íntegras, né? E aqui é de peixe parasitado com psinodínio. Né? Então aqui o psinodínio foi capaz de causar uma hiperplasia branquial, né? E o que a gente pode ver? Que essa hiperplasia ela vai causar uma diminuição brusca, né? Ela pode causar uma diminuição brusca da área superficial, né? Que é através dela que ocorre a troca gasosa. Então, menor área superficial significa uma menor eficiência de troca gasosa. Outro grupo de parasitas importante também é o monogenoida, né, que eles não são protozoários, eles são eumintos, né, eles são parentes da planária. Então, se você observar, você vai ver uma planariazinha mesmo aqui tanto no muco quanto na brânquia do peixe. Né? Aqui vocês podem ver aqueles olhinhos da planária, né, as células flama, né? E também tem a ação que a gente tem falado do ectoparasita, né? Então ele causa hiperplasia branquial ou tegumentar, aumenta a produção de muco e causa prurido, ok? Então vocês podem perceber que os ectoparasitas eles têm uma espécie de ação, eles têm as ações bem parecidas, né? Eles vão atacar o muco do peixe, né? E isso vai, tendo em mente a ação de ectoparasitas e também a ideia de patógenos oportunistas, a gente mantendo essa ideia em mente, a gente vai ter uma base bem forte, né, para poder entender, um motivo bem forte para poder entender quando a gente chegar na aula de imunidade de mucosa. Né? Aqui a gente está vendo como a imunidade de mucosa ela é importantíssima para manutenção da vida aquática. Outras enfermidades parasitárias também, a gente tem como exemplo a Quilodonella, né, que também é um parasita, e quando ele é colocado no citrato de prata, né, vocês conseguem ver essas estrias. Né, ele também é um protozoário, né, consegue ver essas estrias sobre a célula. Né. Outro parasita que também causa, quando tem surto, causa bastante perda, é a Lernia ciprinácea, né? Que é um crustáceo que foi trazida com a introdução da carpa húngara na década de 70, mais ou menos. Ela já deu muita dor de cabeça para piscicultores aqui principalmente no estado de São Paulo, né? E principalmente de peixes de peixes nativos e também alguns peixes introduzidos, mas ele não é tanto encontrado em tilápia, né? Eu não me lembro de registros da Lernia em tilápia. E esse daqui também, os branquiuros, né? Podem ser encontrados também parasitando os peixes, eles também são crustáceos,
e eles parecem arraias bem pequenininhas, né? E tem dois subgrupos, tem os branquiuros, os do gênero Dolops e os do gênero Argulus, ok? Tanto o Dolops, ele é o mais nocivo, né? Ele apresenta dois estiletes, eu acho que aqui dá para ver os estiletes dele aqui. E que ele vai usar para se fixar no peixe e causa bastante dano epitelial. Já o Argulus, ele se fixa no peixe através de ventosas, então ele causa bem menos dano. Um parasita que está emergente, que tem sido discutido bastante na piscicultura, apesar de ser um endoparasita, ele tem causado alta mortalidade e tem causado perdas econômicas bem grandes, né, mesmo sem causar mortalidade, né, que é o acantocéfala. Se vocês procurarem na literatura, principalmente no site do IBGE, é um bom lugar para vocês encontrarem informações sobre a produção piscícola brasileira, né? E vocês vão ver que a espécie nativa que mais cresce é a do tambaqui, é a criação de tambaqui. E o principal entrave na criação de tambaqui hoje é o acantocéfala, né, que é um endoparasita. E ele vai ficar onde? Você vai poder encontrar ele no intestino. Aqui a gente pode ver a presença bem intensa desse verme, né? Aqui a gente pode ver que ele ocupou praticamente o lúmen inteiro do intestino do tambaqui, né? E qual que é o problema disso? Qual que é o problema? O principal fator que leva, né, a doença, né, é a presença de probóscide. Né? A probóscide desse verme, né, que é uma estrutura em que ele lança para fora e apresenta alguns ganchos para se fixar no epitélio intestinal, né, ela causa uma inflamação bem intensa. Né? E a proliferação desses vermes leva ao entupimento do intestino, né, a diminuição drástica tanto da passagem de alimento quanto da absorção por causa da inflamação, e leva à caquexia. Né? Aqui a gente pode ver um tambaqui que vai estar completamente infestado por acantocéfala, né? E que já apresenta sinais de emagrecimento extremo. Né? Aqui, se você observar, a área de filé dele já está bem menor. Né? O peixe redondo, né, que o tambaqui é considerado um peixe redondo, ele realmente tem um lombo bem grande, bem arredondado. Né? Aqui você consegue ver uma depressão, né, entre a região da linha lateral e a região da inserção da nadadeira dorsal, né, que aqui era para estar recheado de carne. Né? E nesse paper aqui, a maior parte dos papers que eu estou apresentando aqui, eu tenho até orgulho de dar essa aula, tenho muito prazer em dar essa aula, porque muitos dos papers que eu apresento sobre doença de peixe, principalmente no Brasil, é de gente que já trabalhou comigo, né? E tem ex-orientadora, tem colegas de trabalho, tem gente que, infelizmente, você acaba perdendo o contato, né? Mas, nossa, tem cada paper maravilhoso, né? E aqui mostra, esse paper aqui é um dessa galera aqui que eu já trabalhei, né? Eu coloquei aqui essa foto para mostrar a probóscide. Né? Então a probóscide do acantocéfala, né, ela causa uma inflamação bem intensa, né, no intestino. Então o verme ele consegue inserir em diversos níveis, né, de profundidade, em diversas profundidades a probóscide no epitélio intestinal, né, e acaba causando inflamações de alto grau, né? Eu não sou histopatologista, eu não tenho tanta experiência em histopatologia. Então, se alguém, os veterinários que estiverem assistindo a aula, se quiserem fazer comentários, né, depois, deixar embaixo na aula, ou deixar embaixo no vídeo,
ou mandar por e-mail, né, são muito bem-vindos, né? Aqui a gente pode ver o corte histológico, né, do intestino, né? Foi um corte transversal, né? E aqui a gente pode ver a presença de vários desses vermes, né, desses acantocéfalas. E aqui ele está causando, né, uma má formação, uma degeneração das vilosidades intestinais. Então aqui era para estar praticamente tudo certinho aqui, as vilosidades, né, era para estar aparecendo. Vilos vem do grego dedos, né? Então era para estar aparecendo mesmo dedos. Só que aqui a gente consegue ver nessa foto A aqui que já está completamente desordenado, né? Aqui a gente pode ver a inserção da probóscide aqui dentro do epitélio intestinal, né? E com um infiltrado linfocítico bem alto, né? E também aqui esse corte aqui ficou fenomenal, né? Que é o que mostra os dentículos penetrando, os dentículos da probóscide penetrando no epitélio intestinal, né? Então, além do parasita ele inserir a probóscide, né, tem o fato dos dentículos agredirem bastante o epitélio. E aqui a formação de uma resposta granulomatosa, que é uma resposta imune tardia, né? Aqui o que a gente está vendo aqui é muita presença de principalmente macrófagos, né? Que vai tentar isolar, vai formar uma barreira que isola o patógeno, né? Para evitar o maior contato. Ele simplesmente, a resposta granulomatosa, ela é uma desistência, né? Do sistema imune, né? Ela fala assim, não, então a gente já perdeu esse tecido aqui, então a gente vai isolar para a perda se manter só aqui, né? E aí forma uma cápsula, né? Que vai manter o patógeno ali isolado do resto. Aqui a gente pode ver a formação de células de Langerhans, né? Que aqui infelizmente, na legenda do paper está errado, né? Mas é Langerhans. Células de Langerhans são células dendríticas, né? Que a maior parte dos peixes não foram encontradas na maior parte dos peixes. E aqui a gente vê um granuloma por si, né? As células de Langerhans são macrófagos que eles são polinucleados, né? Para aumentar o tamanho da célula, né? Para poder fagocitar pedaços maiores, né? Invasores maiores, os macrófagos eles se juntam, né? E aí você vai conseguir ver um macrofagão aqui, um gigantócito, né? Cheio de núcleos, ok? E às vezes tem mais de 100 núcleos. E todas essas imagens eu tirei desse paper aqui, ok? Que, na verdade, eu me confundi. Era para ter apresentado esse slide no começo, certo? Mas é bastante legal esse paper. Eu recomendo que vocês leiam, né, para ver o estrago que faz o acantocéfalo no tambaqui. Inclusive, apenas a título de curiosidade, no último congresso que eu fui de patologia de peixe, duas doenças praticamente estavam fazendo a galera ali da aquicultura arrancar o cabelo, né? Que é a acantocefalose e o Tilapia leucovirus, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Teve gente lá que trabalha em empresa, né? Que só faltou balançar o talão de cheque, assim, ó, quem estiver trabalhando com acantocéfala ou Tilapia leucovirus, a gente está querendo patrocinar, e alguém quer, né? Porque de tanto que isso realmente está ameaçando a piscicultura brasileira, né? Que ambas são doenças que podem causar perdas econômicas muitíssimo grandes nas duas principais espécies que a gente cultiva, que são a tilápia e o tambaqui. Então, agora partindo para as enfermidades bacterianas, nós temos o método de diagnóstico, né? A gente tem um pouco mais de métodos do que para as parasitoses, né? A gente tem a cultura do material extraído de lesão ou de órgãos internos, preferencialmente órgãos como rim e cérebro,
né? As pessoas muitas vezes pegam a, todos os órgãos internos ali do peixe, faz macerado e isola, né? Isso eu não sei se eu recomendo, porque pode haver muita contaminação de bactéria intestinal, né? Então, principalmente se for bactéria que causa lesão intestinal, né? É, pode ser que você não consiga isolar a bactéria que esteja. Aliás, talvez você consiga. Talvez você acabe isolando bactérias que não estejam causando a doença, né? Também, algumas bactérias são possíveis de serem diagnosticadas através de raspado das lesões, né? Do mesmo jeito que eu falei para vocês, que vocês podem pegar a pele ou a brânquia do peixe e fazer um raspado e colocar no microscópio, né? Algumas bactérias permitem isso, ok? Através da necropsia também e de exame histopatológico. E também de PCR. Né? Alguns parasitas vocês conseguem diagnosticar por PCR, mas o parasita, por ser grande, geralmente você não precisa partir para PCR. Né? Já para bactérias, o PCR já virou uma ferramenta bem cotidiana. Ok? Que daí você já determina também a cepa e tudo mais. E outra coisa também, o PCR ele tem a vantagem de poder, não necessariamente ele pula, mas ele pode fazer com que você pule a cultura do material, né? A cultura da bactéria, né? Por quê? Por que é importante isso, né? Por que o PCR fez com que a microbiologia apresentasse um salto grande? Porque a gente não consegue cultivar todas as bactérias existentes, né? Para vocês terem noção, apenas 15% das bactérias da água são cultiváveis. Né? O homem só descobriu como cultivar 15% das bactérias da água. Se eu não me engano, 5% das bactérias do solo. Né? Então o PCR veio através de primers inespecíficos e depois através de sequenciamento, você consegue descobrir ali a presença de várias bactérias que são muito difíceis ou impossíveis de serem cultivadas, ok? Então, como doença bem característica, bem presente na piscicultura de forma mundial, a gente vai encontrar a septicemia hemorrágica. Os principais agentes etiológicos, os principais patógenos dessa doença são as aeromonas e as pseudomonas, ok? Os sinais clínicos geralmente incluem lesões hemorrágicas difusas, né? A aeromoniose, septicemia hemorrágica, ou a gente chama de aeromoniose, é batata, você vai encontrar hemorragia. Né? Você vai encontrar hidropsia, né, que é o acúmulo de água ali na cavidade celomática. Enterite, você vai encontrar uma inflamação do intestino. E também, como a aeromonas, aqui a gente pode ver uma lâmina hematológica, né, bastante rica em aeromonas. Né? Aqui já estava o peixe já estava com septicemia mesmo. Né? A aeromonas, ela causa hemólise. Né? Então, é isso que explica a formação de líquido abdominal bem avermelhado. Né? Como houve hemólise, a hemoglobina, na verdade, muitos compostos que fazem parte do sangue vão acabar extravasando os vasos, né, e vão parar na cavidade abdominal. E também ela tem um cheiro característico, né? Você vai abrir o peixe, ele vai estar podre, né? O cheiro vai ser terrível, você vai tomar um soco no nariz, né? Aqui a gente pode ver, aqui no caso, essa foto aqui de um amigo meu, Santiago Benício Pado, né? Essas duas fotos. Na verdade, eu tenho várias fotos de várias pessoas, né? No final, eu faço um slide agradecendo a todos, porque eu acho que nem 10% das fotos são minhas, né? E eu tenho foto de tanta gente que eu nem lembro de quem é quem, né? E aqui ele estava apertando aqui, massageando a cavidade, massageando a região abdominal do peixe e estava praticamente extrusando sangue pelo ânus, né? Aqui era um vídeo, na verdade, originalmente, mas eu não tenho mais esse vídeo. E aqui a aeromonas causando hemorragia epitelial
em tilápia, né? Então eu não me lembro de uma espécie que não seja suscetível a Aeromonas, né? Se tiver, eu desconheço, né? E se alguém souber, por favor, me mande, que vai ser, eu gostaria bastante de saber, né? Outra enfermidade bastante preocupante é a estreptococose. Hoje sabe-se que o que era chamado apenas de estreptococose, ela é causada tanto pelo Streptococcus quanto pelo Lactococcus, né? São bactérias bem parecidas, ok? Então, como sinais clínicos, os peixes vão apresentar exo ou enoftalmia, podem apresentar manchas escurecidas na pele, acúmulo de líquido abdominal, mas nesse caso o líquido abdominal é mais escurecido, não é tão hemorrágico, né? E natação errática. Por que que o peixe apresenta natação errática? Porque essa bactéria, ela tem um certo tropismo pelo cérebro, né? por neurônios. Ela vai causar a desmielinização dos axônios. Então o peixe praticamente começa a entrar em curto ali, né? E aí você vai ver, você vai numa piscicultura, por exemplo, principalmente tanque-rede é bem fácil de ver. Você vai encontrar peixes nadando em círculos, né? Seja em círculos horizontais ou círculos verticais, ou o peixe dando flashing, né? Que é um movimento em que o peixe tenta sair da água, né? E aqui, alguns slides aqui estão indo com o tratamento, mas vocês desconsiderem isso daqui, né? Não faz parte da minha alçada passar tratamento, ok? E até, ao mesmo tempo, é legal a gente ver que existem tratamentos, né? É bom a gente citar, por exemplo, que a oxitetraciclina ela é bastante utilizada na piscicultura, né? Só que no final eu vou falar para vocês o porquê que o próprio uso do antibiótico é um problema na piscicultura. Outra bactéria bastante presente é a colunariose, né? É a Flavobacterium colunare que causa a colunariose. Vocês vão observar nos peixes, né, lesões superficiais, né? Vocês vão ver necrose de tegumento no peixe, né? E principalmente lesão do pedúnculo caudal em algumas espécies, né? Em pacu, que já foi bastante encontrado, geralmente encontrado a colunariose aqui no Brasil, não tem muito uma região específica. Eu já encontrei pacu com diversos locais assim lesionados, né? E essa colunariose ela também é conhecida, aqui a gente está vendo alguns ciclídeos, né? Ela também é conhecida como a doença do peixe selado, né? Porque em algumas espécies de peixe, se não me engano em truta, ela causa lesão justamente ali na região da nadadeira dorsal. Então tem uma depressão ali, tem uma lesão, uma necrose, que forma como se fosse o arqueamento da coluna de cavalo de sela velho, né? Então o cavalo, quando ele é utilizado por muitos anos na sela, a coluna dele fica arqueada, né? Então foi por isso que deu origem ao chamado a chamada doença do peixe selado. Uma doença bacteriana que está emergente também, que está muito preocupante, é a francisellose. Apesar dela ser uma bactéria, ela tem a tendência a formar grânulos, né? Isso é um problema, por quê? Porque você fornece o antibiótico, só que o antibiótico não consegue chegar na bactéria. Então, no momento, o pessoal está investindo bastante no desenvolvimento de novas técnicas, e principalmente de vacina, para prevenir a francisellose, né? E uma coisa interessante é que ela é uma bactéria que ela pode parasitar, né, os macrófagos dos peixes. Então, ela consegue driblar o sistema imunológico do peixe, principalmente do macrófago, que é uma célula importantíssima, como a gente já viu, para a fagocitose, para a linha de defesa inata dos peixes, né, e consegue se instalar e proliferar dentro do próprio macrófago, né? Então, ela é um problema e ela tem sido encontrada em água tanto quente quanto fria, né? Ela causa maior mortalidade em peixes jovens,
Por quê? Porque o sistema imunológico não está completamente maduro, né? Só que em peixes adultos, ela causa uma grande morbidade, né? É onde vocês vão encontrar bastante granulomas. Por quê? Porque o sistema imunológico do peixe já está mais maduro e ele consegue isolar a bactéria ali, né, dentro do granuloma, mas não consegue atacar a bactéria de forma que elimine a doença. Né? Então, como sinais clínicos, a gente tem palidez ou escurecimento tegumentar, e também, quando você faz a necropsia desses animais, vocês vão ver granulomas esbranquiçados em vários órgãos, né? Principalmente baço, rim, fígado, intestino e brânquias. Ok? É muito comum também na tilápia vocês observarem grânulos avermelhados, né, granulomas avermelhados na base das nadadeiras. Eu não sei explicar o porquê que esses grânulos ocorrem na base das nadadeiras, mas o que se estima, né, é que como a região da base, da inserção da nadadeira, ela tem uma grande proximidade com a cavidade celomática, né, ali tem a musculatura é bem fina, né? Então talvez a bactéria consiga chegar até a superfície do peixe através dali. Então, fui para trás sem querer. Então aqui tem esse paper aqui mostrando um escurecimento do peixe, uma melanose, né? Uma exoftalmia da tilápia por causa da Francisella, né? Aqui tem um paper mostrando esses granulomas, né, nos órgãos internos dos peixes. Aqui é um baço, ela vai causar esplenomegalia também. Aqui está um granuloma com aparecimento de necrose já dentro desse granuloma. Aqui a gente vê um infiltrado tanto linfocítico quanto eosinofílico, né, na lâmina. E aqui vocês podem ver, né, esses granulomas no rim. Né? Aqui a gente pode ver no baço também, mas nesse paper descreve o granuloma no rim cranial, que é o principal órgão hematopoético dos peixes, né, o equivalente à medula óssea dos peixes, e também no rim posterior, né, que é aquela fração do rim que ela é mais responsável por filtragem do sangue. Existem algumas patologias virais, só que aqui no Brasil, para peixe, a patologia viral que tem mais recebido, né, atenção, né, é o Tilapia lake virus, okay? O vírus da tilápia lacustre. Ela causa erosão epitelial, hemorragia epitelial, exoftalmia e inchaço abdominal. E ela tem sido muito preocupante porque tem causado mortalidade de cerca de 50% dos lotes. Né? A piscicultura que apresenta Tilapia lake virus, né, tem apresentado mortalidades muito altas. Né? E como, né, a gente está em época de pandemia, todo mundo está falando de vírus, né, não se tem antibiótico para vírus, não se tem quase tratamento para vírus. Imagina se é tão desafiador o desenvolvimento, né, ou se são tão poucos os remédios antivirais para humanos, imagina para animais de criação. Né? Então, o Tilapia lake virus está preocupando muito os aquicultores, né, e inclusive o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura está bem preocupado porque não se tem método nenhum para evitar a entrada do vírus. Né? Assim que ele for diagnosticado dentro do Brasil, significa que ele já está dentro do Brasil, ninguém vai saber em quantas pisciculturas ele já vai estar presente, né? E talvez a gente consiga descobrir de onde veio. Okay? Aqui a gente pode ver uma tilápia do Nilo, né, apresentando hemorragia tegumentar, perda de escama, né, erosão de nadadeira. Aqui é aquela tilápia vermelha, né, já com perda de pigmentação, hemorragia epitelial. E aqui é legal que eles pegaram o macerado de cérebro da tilápia, contendo o vírus, né, e eles pegaram algumas células de peixe,
né? Não são células extraídas diretamente da tilápia, são umas células de uma cepa já imortalizada, né? Aliás, de uma linhagem imortalizada, que é a E11 ou C11, não vou me lembrar agora. E incubaram aqui com o controle, né? Só o meio de cultura sem o macerado de cérebro, e aqui as células com o macerado de cérebro aqui na direita. Né? E isso alterou completamente tanto o comportamento das células in vitro, né? Aqui foi incubado em laboratório, né? Quanto também a sobrevivência, né? A viabilidade das células. Né? Aqui a gente pode ver que a formação do tapete foi completamente heterogênea. Ela realmente causou uma resposta, né, de defesa dessas células contra o vírus. Né? Para quem trabalha com cultivo celular, fica aqui um paper interessante para vocês lerem. E aqui, em microscopia eletrônica, a gente pode ver o vírus, né, só um virion, né, que é o singular de vírus, é virion, né, uma partícula viral chama virion. E aqui, o vírus, né, vários virions, né, se multiplicando dentro do citoplasma da célula. Aqui, se eu não me engano, do cérebro da tilápia. E, como eu disse para vocês, já tem alguns papers que estão mostrando, né, o caminhar dessa doença, né, o espalhamento dessa doença. Aqui no Brasil, ela ainda não foi detectada, né, ainda não foi reportada. Mas os países em amarelo, laranja e vermelho, né, não sei se é amarelo isso aqui, é uma corzinha que eu vou chamar de amarelo, né, já foram detectados, e aqui já tem aliás, perdão, no vermelho, né, já foi reportado, o exame já foi feito e deu positivo. E aqui, por diagnóstico presuntivo, né, a gente vê que em laranja tem alta chance de ser o Tilapia lake virus, e em amarelinho aqui a chance baixa. Né, mas a gente já pode ver que ela já está espalhada em praticamente todos os continentes. Ou seja, a hora que entrar no Brasil vai ser um problema seríssimo, ainda mais que metade da nossa produção é de tilápias. Né? Então, se a gente perder metade da nossa produção, vai ser um belo de um baque na nossa piscicultura. E após a instalação das doenças, né, o que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar a causa, a gente tem que saber quais são os agentes etiológicos, e principalmente qual foi a causa, geralmente, de estresse, né, qual foi o agente estressor que levou o peixe a ficar imunossuprimido e proporcionou o aparecimento de doença, né? A coisa que parece, sério, isso aqui parece brincadeira, mas a gente tem que pedir para os produtores retirar os animais mortos, tem que deixar funcionários, né, à disposição todos os dias para a retirada de animais mortos e moribundos. Por quê? Porque eles são reservatórios de doença. Né? Eles não podem ficar ali à mercê do tempo ali, né? Porque eles vão acabar espalhando o patógeno para os outros animais saudáveis, né? Coisas que são feitas, né? Os veterinários recomendam, né? Que é o tratamento com antibiótico na ração. Pode ser usado também o banho de sal de curta ou longa duração, né? Banhos de curta e longa duração, e você pode usar tanto sal, desinfetante ou antibiótico. O sal, ele é muito utilizado na piscicultura por alguns motivos, né? Primeira coisa, ele causa um choque osmótico no próprio parasita, né, ou na bactéria, e pode levar à diminuição da carga patogênica, tanto na água quanto na superfície do animal. Né? E outra coisa é que ele evita que o animal ele perca eletrólitos. Né? Ele diminui a perda de eletrólitos do peixe durante situações de estresse. A gente viu que o cortisol, né, ele aumenta, aliás, ele altera a osmorregulação dos peixes. Né? Ele diminui a eficiência da osmorregulação dos peixes. Então, se você põe o sal na água ali, você pode prevenir, né, algumas ações deletérias do estresse, principalmente através da diminuição das perdas de eletrólitos, né, principalmente de sódio.
E também o sal ele causa uma irritação da mucosa, né? Assim como você pinga ou utiliza sprays de soluções fisiológicas, né, que nada mais são do que soluções salinas, nas mucosas nasais, né? Quando você faz isso, você causa uma leve irritação ali da sua mucosa e causa uma fluidificação, né? Uma produção maior de muco. Né? E aí você volta a irrigar a sua mucosa que até então estava seca, ok? Nos peixes você também causa uma irritação benéfica do epitélio e faz com que os peixes produzam mais muco, de forma que muitas vezes as bactérias que estão ali, elas são até, bactérias e parasitas são até deslocados, né? Destacados dos peixes. Né? Então você tem esses 3 efeitos protetivos do sal sobre o peixe. Né? Você pode fazer banho de desinfetante, como por exemplo formol, né, que é muito utilizado, mas não é recomendado, se eu não me engano. Eu não lembro, a parte de tratamento não é comigo, né, eu sou zootecnista, né, eu não lembro se está permitido. Né? Se eu não me engano, está permitido só o sal, o formol, e entre os antibióticos está permitindo a oxitociclina e a enrofloxacina, não. O florfenicol, né? E banhos com antibióticos, na minha concepção, né, é altamente deletério, né? Por quê? Porque, primeiro, que a absorção do antibiótico vai ser muito baixa. Né? Geralmente o pessoal põe o tratamento com antibiótico na ração. Né? E segundo, que você vai criar um resíduo líquido ali riquíssimo em antibiótico e que o produtor geralmente vai descartar na água ou em algum corpo de água na propriedade dele. Então tá jogando antibiótico, né, deliberadamente, né? E a gente sabe hoje que o surgimento de cepas patogênicas resistentes a quimioterápicos é o que mais ameaça a saúde humana, né? Então, estima-se que a produção animal ela é responsável por 70% da aparição dessas cepas. Então, a gente tem que realmente tomar bastante cuidado, né, com a utilização de antibióticos. Né? Mesmo na quantidade prescrita pelos veterinários, os antibióticos eles causam aparecimento de cepa bacteriana resistente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sem contar que, coisas que eu já falei, eu falo isso em toda a aula, né? Peixe doente não come. Então, quando você consegue diagnosticar um surto de doença ali, um surto de bacteriose num lote de peixes, vocês estão, na verdade, entrando numa hora em que o peixe já está doente. Né? Então, você vai jogar um antibiótico na água e o peixe que vai comer, ele é o peixe que ainda não ficou doente. Né? Ele ainda não apresentou sintoma de perda de apetite, né? O sinal clínico de perda de apetite. Então, o antibiótico na piscicultura, ele acaba sendo mais preventivo do que curativo. Né? E já que é para usar estratégias preventivas, então a gente deveria estar prestando mais atenção em estratégias que não vão gerar resistência bacteriana. E, então, né, a gente vai entrar justamente nos principais métodos profiláticos, né, que inclusive essa parte da aula vai facilitar bastante para vocês até terminarem, né, se já não acabaram, mas vai ajudar vocês a terminarem a tarefinha que eu passei para vocês na aula anterior, né, o trabalho em grupo. Né? Então a gente vai falar agora dos principais métodos profiláticos. Né? Os métodos profiláticos eles não são muito complexos. Né? A gente vai falar sobre planejamento estrutural, manejo adequado, programas sanitários, antibióticos, entre aspas, entre muitas aspas, né? Imunonutrição e vacinação. Né? Planejamento estrutural, a gente está falando de coisas simples, como, por exemplo, colocar a distribuição, né, de água acima a entrada de água tem que ser acima do nível da água, né? Entre uns 30 a 45 centímetros do nível da água, até 50 centímetros. Por quê? Porque ao entrar, essa água vai causar um turbilhonamento aqui, né? E vai oxigenar a sua água, mesmo que ela não esteja, sua água não seja uma transparência
muito boa, né? E essa entrada de água tem que ser na parte mais alta do tanque. Na parte mais baixa do tanque, a gente tem que ter a saída de água, né? E de preferência tem que ser através do monge, né? Que é essa estrutura de alvenaria aqui, ou cachimbo, que seria um cano colocado aqui, né? Que vai ter justamente esse efeito, né? De pegar a água de baixo e eliminar do tanque, né? Então a entrada tem que ser por cima e a saída tem que ser por baixo. Para quê? Para que a água boa fique em cima, né, e empurre a água ruim, né, que ela vai estar rica em matéria orgânica e amônia, principalmente, né, e vai fazer com que essa água ruim seja mandada para fora do tanque. Okay? Isso parece bobeira, parece bem lógico, né, só que tem muitas pisciculturas, principalmente em pisciculturas mal planejadas, né, que isso não acontece, né, que a entrada de água é por baixo do nível da água, né, que a saída de água nem existe saída, na verdade, a saída de água é por pura infiltração, né, e aí o produtor ele vai conseguir produzir durante um tempo, só que depois a água dele vai ficar tão ruim que ele não vai conseguir mais produzir. Então, quando a gente falar de qualidade de água, né, de planejamento estrutural, principalmente nesse caso aqui, a gente tem que pensar na sustentabilidade, né, no tanto de tempo que o produtor vai conseguir utilizar a própria piscicultura. Ok? Aqui a gente pode ver, né, o planejamento estrutural no sentido de tanques em derivação, né, que a água dos viveiros elas vêm de alguma represa, né, mas essa canaleta deriva para tanques de forma independente, né? O tanque ele não vai receber água de outro tanque, ok? Isso faz com que, se um tanque ficar doente, você consiga nesse viveiro, né, nesse viveiro ou tanque. Se você colocar os tanques de forma sequencial, onde a água de um tanque escoa para o próximo tanque, você vai ter a contaminação direta entre um tanque para o próximo, né, de um tanque para o próximo. Aqui no caso, a figura de baixo, a gente está vendo um raceway, né, um sistema de criação em raceway. O que é? Justamente o que eu estava falando aqui que não é bom fazer, né? Que no caso vários tanques em linha, né? Mas por que ainda é um método que dá para ser utilizado dentro de algumas características específicas, né? Se você tiver bastante água, você vai conseguir manter a troca de água. E também o raceway ele é utilizado para a criação de espécies, principalmente de água fria, né? Então, a espécie de água fria ela precisa de bastante oxigênio. O raceway, você pode ver que além da água cair de um tanque para o outro, ela tem uma queda bem grande aqui, né? Então, essa queda vai fazer com que a temperatura da água se mantenha baixa, né? E também elimina bastante da amônia, né? Volatiliza bastante a amônia. E aí você faz o quê? Você cultiva, né, os animais mais jovens no início do raceway e deixa os animais mais próximos do abate mais para o final. Né? Por quê? Porque mesmo que eles recebam uma maior carga de patógeno, eles já têm o sistema imunológico mais mais maduro, né? Então eles vão conseguir aguentar a presença de uma maior carga de patógenos. Okay? Boas práticas de manejo, né? Classificação. Classificação o que é? É você separar os lotes, você dividir os lotes de acordo com os tamanhos dos peixes, né? Isso evita que os peixes acabem brigando muito por causa da qualidade, por causa de ração, por exemplo, né? Para tilápia isso é recomendável, porque a tilápia é muito hierárquica. Ela vai, a população ela se estratifica, né? Onde os fortes eles vão ficar, os fortes e maiores eles vão ficar mais na superfície da água. Então isso faz com que os fortes comam mais do que os fracos, né? Os peixes de fundo que a gente chama, né? E além de gerar uma maior briga, quanto maior for a diferença de tamanho, né? Você faz com que o seu
o forte fique cada vez mais forte e o fraco fique cada vez mais fraco, né? E isso faz com que o seu lote fique heterogêneo, né? Outra coisa importante é o arraçoamento adequado. Além de você colocar uma quantidade adequada de ração para os seus peixes comerem, o ideal é você fracionar esse racionamento em no mínimo 3 vezes por dia no caso de peixes adultos, de 5 a 8 vezes no caso de peixes de larvas, por exemplo, né? Quanto menor o peixe, maior a frequência para racionamento, né? Por quê? Porque você faz com que o peixe mais forte ele fique saciado e ele permita que o peixe mais fraco consiga ir atrás de ração, né? Então você diminui a briga, né? Diminui os efeitos de manutenção ali de hierarquia, né? E também aumenta, né, a saúde dos peixes de fundo. Vai ter uma menor mortalidade no seu lote, né? E também você tem que pensar em manutenção da qualidade de água, né? Se você jogar a ração tudo de uma vez, ou mais ração do que os seus peixes vão comer, vai começar a sobrar ração. E mesmo em tanque-rede, né, a qualidade de água vai diminuir muito, né? Tanque-rede, para quem não sabe, nada mais do que tanques feitos por telas, né, composto de telas, e que geralmente são colocados no meio do rio, né? Então a troca de água é enorme, né? Só que com o acúmulo de tanques-rede e o acúmulo o aumento o grau de matéria orgânica por causa do excesso de ração ali, né, vai acarretar a diminuição da qualidade de água, né? Medir os parâmetros de água é essencial para a piscicultura, né? O peixe, você tem que pensar em cultivar tanto o peixe quanto a água, né? Parâmetros essenciais para vocês tomarem cuidado, né? Seja do peixe em piscicultura quanto em experimento, né? É a temperatura, como a gente viu, o peixe ele é um animal ectotérmico, então ele depende da temperatura externa para conseguir sobreviver, né? E para apresentar tanto o crescimento quanto a saúde em níveis ótimos, né? Oxigênio dissolvido, né? Que é essencial para o peixe respirar. A transparência, que ela tem... Quanto maior a transparência, né? Aliás, existe um nível ideal de transparência, que é entre 30 e 40 centímetros, né? Que você utiliza esse disco de SEC para medir, né? E se tiver muita transparência, né? Se você conseguir ver o fundo, por exemplo, significa que tem pouquíssimas algas fotossintetizantes ali na sua água. Então o seu oxigênio vai estar ameaçado. Se tiver uma baixíssima transparência, né? Menos de 20 centímetros aqui de transparência, você já começa ou ter um bloom de alga ou ter muito material particulado, né? E aí você vai apresentar ou peixes com hipóxia também, né? Ou uma irritação branquial nos peixes, o que pode levar ao aparecimento de outras doenças, né? Então você vai ter um peixe estressado pelo alto grau de partículas ali, de sólidos dissolvidos, né? Em suspensão, aliás. E você pode utilizar a aeração de emergência, né? Em casos como altas densidades de estocagem, né? Ou baixa quantidade de água, né? Na seca de 2013 para 2014, a gente viu que a venda de aerador subiu muito. Por quê? Porque com pouca água, né, o produtor teve que começar a aerar essa água, né, para que o peixe não morresse de hipóxia, né? E essa seca foi tão forte que produtores em tanque-rede de tilápias no rio Tietê, né, tiveram que utilizar aerador no rio, de tão forte que foi a seca, né? A vazão do rio diminuiu tanto que os peixes estavam morrendo por hipóxia. Controle de macrófita é essencial, né? Apesar da macrófita ser uma planta, ser verdinha ali, todo mundo vai achar que produz oxigênio, né? Ela não é benéfica para os peixes, por quê? Porque o oxigênio que ela produz, ela manda para fora da água,
né? Além disso, se tiver uma alta quantidade de macrófita, além de bloquear a penetração aliás, além de jogar o oxigênio para fora e consumir o oxigênio da água, ela vai bloquear a penetração dos raios de luz na água. Então ela vai matar as algas que são importantes, né? Que são as algas que ficam em suspensão na água, né? E não na superfície. Aqui são alguns métodos de criação que a gente não precisa entrar em detalhe agora, né? E como, ainda falando de métodos profiláticos, né? A gente vai ter programas sanitários, né? Que a gente pode fazer quarentena dos peixes que foram recebidos, né? Ao invés de já colocar em tanques já para produção, né? O ideal seria manter esses peixes isolados por um tempo para ver se vai aparecer alguma doença ou não, né? E também manter a rastreabilidade, né? Um caderninho, né? Ou software em que você anota de onde veio esse peixe, né? Com que idade ele chegou, como que ele chegou, para poder culpar, né? Para poder saber se aquele lote ficou doente por algum patógeno de dentro da sua piscicultura ou se ele já veio doente já também, né? Retirada de animais doentes, que eu sempre falo, né, que é uma das principais estratégias para você manter a sua piscicultura saudável, né? Consulta periódica com um técnico, seja zootecnista ou veterinário, né, que tanto o zootecnista quanto o veterinário eles têm que saber sobre saúde de peixe, porque o peixe ele não dá o tempo, né, que uma vaca, por exemplo, dá para o veterinário ser chamado, né? A vaca ela fica semanas ou pode ficar meses doente, né? Já o peixe ele ficou doente, no outro dia ele não come, no terceiro dia ele morreu, né? Então não dá tempo. O zootecnista tem que saber também de doença de peixe, né? A avaliação séria de níveis de mortalidade, né, é essencial também para você manter o controle na sua piscicultura, né, e a identificação da causa dos surtos, ok? Como eu falei para vocês, os antibióticos eles são bastante utilizados nas pisciculturas, né? Inclusive eu já fui, é uma notícia triste isso, né? Eu já fui em piscicultura que usava amoxicilina o ano inteiro, né, para a criação de tilápias, né? A amoxicilina que não é permitido para utilização animal, né? E além disso um antibiótico utilizado para humano, né? Tipo, a pessoa tem amidalite, né? Utiliza amoxicilina, né? E hoje, sim, muitas bactérias se encontram resistentes à amoxicilina justamente por causa do excesso do seu uso na produção animal, né? Lembrando que a bactéria ela consegue trocar plasmídio com bactérias da mesma espécie, mas também com bactérias de outras espécies. Então, não adianta você achar que não, a Aeromonas, aliás, a Aeromonas é um mau exemplo porque ela é zoonótica, né? Mas alguma bactéria que cause danos, a flavobactéria, né? Que ela é uma doença específica de peixe, né? Mas ela pode trocar plasmídio, que é geralmente onde se encontram os genes de resistência bacteriana, com bactérias que causam doenças em humanos, né? Então, indiretamente, a gente pode estar... pode não, a produção animal ela está gerando cepas bacterianas resistentes a antibióticos. Outro método profilático também é a utilização da imunonutrição, né, que é uma estratégia que já é utilizada bastante no exterior, né, principalmente no Chile, na Noruega, pela União Europeia, nos Estados Unidos, né, que é a utilização de probióticos, pré-bióticos e imunoestimulantes, né, para modular a defesa dos peixes, ok? E a gente vai ver na aula de imunidade intestinal, a gente vai ter uma aula só disso daqui, né? Mas adiantando um pouquinho, né? O que acontece no intestino, né? O intestino ele tem um sistema imunológico
bem intenso ali, uma resposta imunológica bem intensa. Ele tem muitas células, né, do sistema imune presentes ali, né? Principalmente porque ele tem uma carga bacteriana muito grande, né? Então, essas bactérias, a flora intestinal, ela tem que ser combatida, mas ao mesmo tempo ela é cultivada, entre aspas, pelo hospedeiro, né? Porque ela ajuda na digestão. E várias dessas bactérias, elas são benéficas. Elas conseguem causar efeitos benéficos sobre o hospedeiro, né? E hoje em dia o estudo da imunidade intestinal ganha muito espaço, né? E interessantemente, olha só a velocidade intestinal aqui de um peixe. Eu não vou lembrar a espécie de peixe que eu tirei que eu peguei essa foto aqui. Né? Mas aqui a gente pode ver em preto, né? Isso aqui é uma técnica chamada imunohistoquímica, né? Que as células aqui em preto são linfócitos T, né? E as células dessa lâmina aqui de baixo, né, em preto, são linfócitos B. Então, olha só quantos linfócitos T existem numa vilosidade intestinal. Né? Olha só como a presença de células imunológicas no intestino ela é marcante. Né? Então, através da modulação de respostas intestinais, a gente consegue aumentar em muito a sobrevivência, né? E aumentar bastante, modular bastante a imunidade dos peixes. Né? E também a vacinação. Eu vou inserir alguns vídeos aqui, né, na hora que eu estiver editando, né, para vocês observarem como é interessante o processo de vacinação, né, que vem ganhando bastante espaço. E, ao meu ver, isso daqui, eu apresentei para vocês dados, né, sobre doença na piscicultura, né? Esse slide é puramente minha opinião, né, dentro da minha carreira, né, de pesquisa eu acho que de 10 anos de pesquisa com peixe, né, talvez um pouco mais, não me lembro. Né? Então, assim, o panorama que eu espero dentro da piscicultura a curto prazo, na verdade esse slide até me entristece um pouco, né? Porque eu acho que faz uns 5 anos que eu apresento ele e essa parte de curto prazo ainda não mudou, né? Então até nem sei mais se é a curto prazo, não sei, mas na verdade o erro foi lá atrás, né, de não ter colocado curto prazo, né, no longo prazo, né? Mas o que eu espero, né, a substituição de antibióticos, né, por imunoestimulantes, pró e pré-bióticos, né? Isso daqui já começou, mas ainda não pegou, né? Ainda não é utilizado na intensidade que deveria, né? Ainda se utiliza muito antibiótico, principalmente de forma profilática, né? E também a utilização de programas sanitários de rastreamento, né? A partir do momento que você montar um sistema de rastreabilidade, você consegue isolar, né? Você consegue saber de onde veio as doenças, né? Hoje, por exemplo, a gente para seres humanos a gente consegue ter uma rastreabilidade, né? A gente consegue saber quem foi o paciente zero ali do caso do Covid, né? Já na saúde animal é muito difícil, né? E falando em piscicultura no Brasil ainda, nós somos os eternos aprendizes, né? Porque realmente a produção aumenta bastante, mas a tecnificação ela parece surgir apenas para tilápia, né? Para as outras espécies nativas ainda está engatinhando bastante. Né? A médio prazo, eu considero a vacina oral ou por imersão, né, bem viável, porque hoje a gente tem a vacinação apenas por injeção celomática, né? E então a gente precisa desenvolver vacinas mais eficientes, né, por vias mais fáceis de serem aplicadas. Né? Então, por exemplo, o desenvolvimento de uma vacina oral, você faz com que não seja necessário, né, o treinamento de mão de obra especializada, por exemplo, né? Que daí, senão você tem que colocar vários vacinadores ali para vacinar peixe por peixe, né? E também a vacina para reprodutores, né? Que como o peixe é um animal que ele vai
vai se reproduzir, né, e em poucas espécies apresentam cuidados parentais, né, então ele tem que investir na qualidade do ovo, principalmente, né, na qualidade do gameta feminino. Né, então, o gameta feminino ele é bastante rico em várias substâncias imunológicas, né, principalmente em lisozima, né, e também em anticorpos. Então, vacinar a mãe é uma estratégia considerada bem promissora, né, na sobrevivência na larvicultura. Né? E a longo prazo, a utilização de recirculação e de biotecnologia. Né? Recirculação no sentido de tentar ter um controle maior da água que é utilizada na piscicultura, e biotecnologia pensando no desenvolvimento de animais transgênicos, né, apresentando genes de resistência à bactéria. Ok? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. A aula já ficou extremamente extensa. Essa daqui é uma aula cansativa mesmo, né? E espero que todos estejam bem. Hoje não vou fazer o encerramento da aula, né, para não demorar mais. E forte abraço. Então, pessoal, como eu disse, eu utilizei fotos de várias pessoas que eu conheço, que eu já trabalhei, né? Eu nem sei mais de quem são as fotos. Então, eu queria agradecer, né, bastante o doutor Gustavo Valadão, doutora Silvia Almeida Galani, doutora Thaís Farias, o José Dias Neto, hoje que é dono da Prevet, né? E o Santiago Vinícius de Pádua, que eu acho que é a pessoa que eu mais tenho fotos, né? Que hoje ele é piscicultor, né, no estado de Mato Grosso do Sul. Então, meus fortes agradecimentos a esse pessoal que contribuiu tanto para a minha formação, né, e também com as fotos. Né? Até mais.